Irmãos, eu vos convido a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Eu lerei, os irmãos vão acompanhar em suas Bíblias do verso 1 até o verso 10. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos os vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, na dependência do Teu Espírito, nós nos curvamos diante de Ti, pedindo, Senhor, que o Senhor, de maneira especial, prepare o nosso coração para que esta palavra lida, ela vem, Senhor, nos tocar, ela vem nos direcionar, nos corrigir, para que sejamos melhores, para que nos corrijamos daquilo que está fora da conformidade com a Tua vontade, para que andemos de acordo com os Teus caminhos. Nós oramos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se nós voltarmos algumas páginas, nós vamos chegar aqui à carta de Paulo aos Romanos. E quando nós, se formos ler o capítulo 6 de Romanos, o capítulo 7 de Romanos, Paulo vai entrar num assunto que é muito pertinente à nossa vida. Ele vai falar a respeito do pecado. Ele vai falar da triste situação que é o homem que quer fazer o certo, que deseja fazer o certo, mas acaba fazendo o errado. Então ele encerra o capítulo 7 dizendo: Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele fala a respeito de de um maravilhoso milagre do Senhor. E o nosso tema é este: o incompreensível amor de Deus revelado da salvação. Porque quando nós, se olharmos para a salvação sem o devido cuidado, nós não vamos valorizar do jeito que deve ser valorizado. Se nós minimizarmos quem somos, e minimizarmos a nossa fraqueza, se minimizarmos o nosso pecado, se não olharmos para nós com a seriedade, com a realidade de quem nós somos, nós não valorizaremos a salvação que nos é oferecida. E meus irmãos, analisando então esse incompreensível amor de Deus, revelado na salvação do homem, nós vamos ver aqui algumas verdades. Primeiro deles, meus irmãos, é como nós estávamos. Qual era o nosso estado? Qual era a nossa condição? Meus irmãos, quando lemos o versículo 1, diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos. Ele te deu vida quando você estava morto. Ele te deu vida porque você estava morto. Guarda esta mensagem. Você estava absoluta e irremediavelmente morto.
eu digo isso espiritualmente também, nesta caminhada para a sua destruição, tanto física quanto espiritual. Diga as crianças aí, ó, senta e fica quietinha. Meus irmãos, esta é a situação da qual nós fomos tirados. Nós não fomos tirados de um paraíso, nós não fomos tirados do lugar onde estávamos passando ali, como que numas férias. Não, Deus nos tirou da miséria, Deus nos tirou da morte, Deus nos tirou de caminhos de perdição, do qual nenhum de nós, por melhor que pareçamos aos nossos olhos, nenhum de nós teria nada de bom a oferecer. Meus irmãos, para analisar esse estado de morte, eu quero lembrar a respeito da ressurreição, mas não da ressurreição de Jesus, porque esse, quando vier, ele vai, quando voltar do céu, depois da ressurreição, ele subir ao céu, quando voltar, vai ressuscitar todos os mortos e vamos então nos encontrar com o Senhor. Mas eu gostaria de analisar as 3 ressurreições que Jesus Cristo fez enquanto estava aqui entre os homens. Jesus recebeu um pedido para ir à casa de Jairo. E estando então naquela casa, ele encontrou ali uma jovem, 12 anos, por volta de 12 anos ali. E aquela jovem então tinha acabado de morrer. E aí Jesus chegou e disse, Talitá cumi, levanta! E aquela menina se levantou, abraçou seus pais e continuou a sua vida. Noutra situação, Jesus estava entrando na cidade de Naim. Lá tinha uma viúva, e ela tinha perdido seu filho, ainda jovem. E eles estavam levando aquele caixão com aquele morto, quando então Jesus chega até ele, toca naquele caixão, e aquele jovem ressuscita. Uma terceira ressurreição, que foi a última, não me consta que tenha tido outras além dessas 3. Jesus, ele chega diante de um local onde havia 4 dias, Lázaro havia morrido. A sua irmã disse, Senhor, não vai lá não, já cheira mal, havia 4 dias. E Jesus chega diante daquela pedra, diante daquele local de fúnebre, e diz, Lázaro, sai. E Lázaro saiu de lá vivo. Meus irmãos, analisando a morte, eu gostaria de analisar esses estágios da morte, para ver o estágio que nós estávamos e o estado que muita gente... Aqui. Meus irmãos, então, analisando esses 3 casos onde Jesus fez o milagre da vida, nós vamos analisar aqui não a morte, mas os estágios da morte. Porque tanto a filha de Jairo, assim como aquele rapaz, o filho da viúva, e do mesmo modo como Lázaro, todos os 3 estavam exatamente iguais na condição de mortos. O fato de um ter morrido há mais tempo do que outro, o fato de um já ter sido enterrado, não muda a situação que todos 3 estavam irremediavelmente mortos. Mas, meus irmãos, em primeiro lugar, eu quero falar aqui a respeito da aparência. Aquela menina que acabara de morrer, quando chegaram até ela, aquela menina estava numa aparência como qualquer pessoa que olhasse diria, não acredito que esteja morta. Porque ela ainda estava, o corpo talvez ainda estivesse quente, ela cheirava o perfume dos vivos, ela estava vestida como os vivos, ela tinha aparência agradável aos olhos, a mãe estava ali chorando, beijando seu rosto, o pai pegava na sua mão, ali ela aparentemente, ela estava quase viva, mas ela estava morta. Meus irmãos, esta é uma situação da morte de muita gente. Esta é uma situação da morte, e eu quero chamar a atenção para a questão da morte espiritual, pois essa é a situação que Paulo descreve aqui. A situação da morte espiritual, onde muita gente parece vivo. Você já ouviu essa expressão? Ah, mas o meu pai é quase crente. Ele não bebe, ele não fuma, ele não se prostitui,
ele é uma pessoa honesta, ele é uma pessoa direita, meu pai, é quase crente. Você pode mudar essa afirmação de quase crente. Você poderia dizer, ele é quase vivo, mas não é vivo. Como aquela menina que estava naquela cama, aparentemente igual a qualquer vivo, mas ela estava morta. Se você não tem Cristo no coração, se você tem um parente que ele tem todas essas qualidades, mas se ele não tem Cristo no coração, ele pode parecer com os vivos, ele pode parecer com os crentes, ele pode parecer com uma pessoa que tem Deus no coração, mas se Cristo não estiver reinando naquele coração, ele está morto. Pensando na aparência, a gente vai então pensar na aparência daquele jovem que estava sendo levado, o filho da viúva. A viúva ali muito triste, estava levando aquele rapaz. Mas se você chegasse até aquele rapaz e olhasse para ele, você já não veria o frescor da vida como daquela menina. Eles já tinham velado, e o tempo de velar um morto era bastante grande, e como era filho de uma viúva, não tinha todos os preparos caros que se eram dados aos demais mortos. E aquele rapaz, com certeza, havia nele a aparência, a pele já perdera a sua umidade normal, o rosto já não havia beleza normal, porque o tempo já se passara. Observando essa questão da aparência, olhando a questão da situação da alma das pessoas, muita gente está nessa situação. Aquela aparência normal de início, de aparente fidelidade, onde as pessoas poderiam dizer, não, mas ele é uma pessoa honesta, correta, agora já vai se mudando. É quando as pessoas elas já vão assumindo o seu estado de pecado. É quando elas vão dizendo, eu não sou hipócrita, para poder dizer que eu sou correto. Não, eu estou mesmo dormindo com a minha namorada, eu estou mesmo caminhando errado. Olha, eu estou caminhando por esse caminho aí de desonestidade, eu não sou hipócrita, eu faço mesmo. É a minha situação. Então esse já é um estado onde a pessoa já está caminhando cada vez mais para o seu destino final. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E esse estado da alma, a pessoa já vai se assumindo pecador sem nenhum problema. Aquela dor no coração, aquela vergonha da família vai se passando. Mas tem um terceiro morto, é o Lázaro. Onde a sua aparência não vamos aqui descrevê-la, porque é terrível. Se nós pararmos para imaginar um morto de 4 dias, nós aqui perderíamos até o sono. Já é quando a putrefação já tomou conta de tudo, como foi dito, já cheira mal. Quando a carne está podre. E esse é o estado de muita gente. Onde o estado que ele vive, ao fazer parte de pornografias, fazer parte de falcatruas e fazer coisas erradas, lhe é tão natural que ele não consegue nem ver que existe um outro lado de luz. A sua alma pecaminosa se manifesta em tal sujeira, em tal maldade, que ele não é capaz de perceber que existiria outro caminho para ele. Ele já olha para Deus e olha Deus com raiva, porque ele tem a certeza de que não é possível que ele encontre o caminho da luz, porque ele já se julga totalmente pervertido, totalmente perdido. Nós falamos aqui da aparência. Mas, meus irmãos, vamos analisar outro aspecto desses mortos. No primeiro caso, aquela menina tinha do seu lado a mãe, que estava ali beijando o seu rosto, chorando por ela. Tinha o pai que segurava a mão dela. Tinha os seus familiares que estavam ali perto, chorando por ela. Muitas vezes essa situação de muitas pessoas que estão se perdendo, mas que ao estar na igreja, tem uma igreja que ora por ela. Tem um pai e uma mãe que diariamente curva o seu joelho, orando por ela. Por esta pessoa que está se perdendo, há sempre alguém que lhe beija, que lhe cheira, que lhe deseja o bem, apesar de ele já não estar vivo, estar manifestando o caminho, os primeiros passos da morte. Mas há também aquele, comparando-se com o jovem, aquele que já não há mais tanta beleza. Porque aquele jovem, enquanto estava sendo levado para ser enterrado,
já ninguém poderia tocar naquele morto, porque se tocasse, seria considerado impuro. É um estado, meus irmãos, onde o que acontece é que muitas vezes pessoas que fazem parte da igreja, e ao começar a andar e fazer coisas erradas, ele já não é mais bem visto dentro das casas. O pai já não tem prazer de ver o seu filho andando com ele, porque pode desvirtuar o filho. E aí então, esse é o estado de alguém que já não está mais se importando com o seu estado espiritual, ou ele se torna alguém que não é mais bem visto, é persona não grata. E há aquele último estado, que é o estado de Lázaro, onde a pessoa já está em tal degradação, que ele já não é mais, a presença dele não é aceita. É aquela menina que caiu na prostituição e o pai morre de vergonha dela. Aquele filho que caiu nas drogas e o pai morre de vergonha dele. É aquele que quando chega na festinha da família todo mundo se afasta, porque o estado dele é um estado terrível. Vou analisar ainda outro aspecto desses 3 mortos, que muita gente espiritualmente está vivendo neles, e esse aspecto é o aspecto da transparência. Aquela primeira morta tinha morrido no quarto. Possivelmente os vizinhos ainda não sabiam da morte dela. Possivelmente a morte dela ainda não fora conhecida pela vizinhança, pelos parentes mais distantes. A morte era apenas algo que estava ali entre a família. Ninguém conhecia, ninguém sabia, apenas os seus parentes. E esse é o estado, meus irmãos, de muita gente que está morto ou morrendo espiritualmente, onde os seus pais sabem que o filho saiu para passar a noite junto com amigos e não voltou para casa, o que estava fazendo? Ou entrou no carro de alguém já bêbado, sabendo que vai sair para a balada e vai fazer coisas erradas. Ou daquela mãe que sabe que a filha foi para a casa do namorado e dormiu lá. E ela então, a igreja não sabe. É oculto para todos, mas ela está morta. Ele está morto, mas é ainda algo oculto para os outros. Mas há aquele estado daquele jovem, onde a sua morte é algo que é notório. A cidade agora sabe que aquele jovem, filho daquela viúva, morreu, porque o caixão está sendo levado publicamente. As pessoas podem chegar e ver. É o estado onde as pessoas já comunicaram o seu pecado, onde todo mundo já comentou o que foi feito de errado. É o estado onde a pessoa já se assumiu no seu estado de pecado e diz: eu não estou nem aí para a igreja, e na maioria das vezes começa a colocar defeito da igreja, porque o pastor não presta, porque a igreja não presta, porque aquele povo fala demais, porque fala do seu pecado. Mas olha o pecado, falam mal das pessoas, mas não olham para o seu próprio pecado, porque se assumiu pecador. E por final também, na questão do oculto, está o caso daquele último de Lázaro, que o seu pecado é tão grave, tão oculto, que ele já não mais faz publicamente. É como aquele drogado que vai lá para a Cracolândia, fica escondido porque ele é totalmente escravo. Antes ele se dizia senhor do seu prazer, agora ele é escravo do seu prazer, escravo do seu vício, e procura cantos escondidos para praticar o seu pecado, porque já ninguém suporta a sua presença. Meus irmãos, esse é o estado. Ele vos deu vida estando vós mortos. Outrora andava segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo as inclinações da carne. Versículo 13, 12. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Meus irmãos, que triste estado espiritual é aquele que está sem Deus. E agora eu peço a você que está aqui nesta noite, porque normalmente nós gostamos de apontar o dedo: olha, essa mensagem eu queria que o meu vizinho estivesse aqui para ouvir, eu queria que o meu parente estivesse aqui para ouvir. Esta mensagem é de Deus para você, porque há muitos que estão na igreja há 1 ano, há 2 anos, há anos na igreja, mas continuam tão mortos como aqueles que estão lá fora. Conhecem da Bíblia, conhecem doutrina, são capazes de discutir detalhes de discussões teológicas, mas continua totalmente morto. Talvez o seu estado seja como o da primeira morte, oculto,
A aparência daquela menina, ela ainda estava com as roupas de uma pessoa viva. O rapaz já estava com as roupas de a sua mortalha, o outro já estava amarrado. Talvez o estado seja assim o teu estado. E esta palavra é para provocar vida, provocar questionamento, porque muitas pessoas vão se acostumando a uma vida sem Deus e já não querem mudar, não querem mais se corrigir, não querem confessar o pecado, escondem o seu pecado, e a morte então vai deteriorando, e o pecado vai deteriorando a pessoa, até chegar a um ponto onde ela se torna inútil para o reino de Deus, ela se torna sem nenhuma importância, e não faz diferença nenhuma para o reino de Deus, porque ela se torna exatamente igual ao mundo, e aí ela vai mostrar que luz, se ela mesma já apagou a sua luz há muito tempo. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus tem algumas expressões que são maravilhosas. Eu gosto dessa especial que diz, mas. Se você olhar o versículo 13, também começa com a mesma palavra. O texto, versículo 4 diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia. Versículo 13, mas agora em Cristo. Meus irmãos, se a primeira parte do texto, ela nos mostra o estado que nós estávamos, no estado de morte espiritual, nós vamos ver agora o milagre da vida, o que Deus fez conosco. Nós contamos milagres excepcionais, aquela pessoa estava morta, aquela ressuscitou, maravilha, aquela pessoa estava cega e Deus fez que ela enxergasse, que maravilha. Aquela pessoa não podia andar, agora ela está andando perfeitamente. Nós exaltamos alguns milagres que vão perecer, porque o cego vai morrer, o surdo também vai morrer, e aquele que andava torto, que está andando reto, também vai morrer. Os milagres terrenos não são mais importantes. Eu vi um vídeo de um senhor que foi até uma igreja que fala muito dessa tal da prosperidade, teologia da prosperidade, e pessoas estavam vindo até o pastor contando, Deus foi maravilhoso, eu comprei uma casa, eu comprei uma mansão, eu comprei um iate, para que iate, né? Eu comprei, e foi falando das suas grandes conquistas, e chegou um homem, se não me engano, o nome dele era Sebastião, e aí disse, meu irmão, o que Deus fez por você? Então o pastor ficou todo desconcertado, que ele chegou e disse, Deus converteu a minha vida, eu estava perdido, e agora eu estou vivo, porque Deus me deu a salvação em Cristo Jesus. Aí o pastor insistiu, mas o que Deus fez por você, que é essa grande bênção? Ele me salvou. E ele diz, mas seu Sebastião, o senhor está desprezando as bênçãos de Deus? Não, eu estou valorizando a verdadeira bênção. E aí então, o pastor de um bispo aí, ficou todo desconcertado, porque a verdadeira bênção que o seu Sebastião estava falando, ele estava desprezando, e a igreja dele não prega a salvação em Cristo Jesus, apesar de ser tida por muitos como evangélica. E aquele homem que foi salvo diz, o maior milagre foi feito em mim. E você pode ter a certeza que o maior milagre, se você encontrou Cristo, foi a tua salvação, foi a tua conversão, porque o morto não pode mudar a sua situação. Se você chegar no ML, tem lá vários caixões, e se você puxar cada gaveta daquela, todos eles vão estar mortos, e nenhum deles vai poder reagir, nenhum deles. No entanto, quando Deus, como o texto diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, a palavra misericórdia, ela vem daquilo que não é possível dar um retorno. Misericórdia é libertar alguém que não merece a liberdade. É salvar o condenado da condenação, sabendo que ele é culpado. Isso é misericórdia. É dar à pessoa o que ela não merece, o que ela não pode fazer por si. Por isso que o texto disse, Deus conhecendo o meu estado, sabendo do meu estado de morte, sabendo que eu andava segundo Satanás, que é o príncipe desse mundo, segundo as inclinações da minha carne, e fazia toda a vontade da minha carne. Mas Deus sendo misericordioso, não me dando nada por mérito, porque eu não tinha mérito, mas agindo com misericórdia. E Ele agiu com grande amor.
e porque eu estava morto nos meus delitos e pecados, Ele me deu vida. Pela graça eu sou salvo. Meus irmãos, todas as igrejas evangélicas falam da salvação pela graça. Mas quando elas proclamam a graça junto, a maioria delas proclamam aquilo que o homem tem que fazer para ser salvo. Se você não fizer, você não é salvo. E exatamente esse texto vem acabar com esta teologia. Ele vem mostrar que Deus, ao me salvar, Ele me tirou de uma condição terrível. E Ele, por ser misericordioso, por me amar, Ele me deu vida. Pela graça eu sou salvo. Meus irmãos, que bom é a conversão. Talvez a gente, pelo fato de viver no meio evangélico, por saber muito a respeito da Bíblia, e talvez por não estar num estado pecaminoso tão depravado, talvez nós não valorizemos a salvação como deveria. Eu sou filho de pastor, fiz a minha profissão de fé aos 14 anos de idade, mas eu fui entender Deus na minha vida aos 17 anos, quando eu estava na cidade de Patrocínio, a primeira igreja presbiteriana de Patrocínio lá em Minas Gerais. E lá vieram duas missionárias que vieram contando o que elas fizeram num trabalho missionário que faziam lá na África. E contou que como elas estavam quando uma bomba explodiu e as suas pernas ficaram, uma granada, e suas pernas ficaram todas feridas, e os homens levaram elas cativas e elas pregaram o evangelho, e ao final aqueles homens que soltaram a bomba, eles convertidos, choravam pedindo para que elas ficassem mais tempo com eles. E eu fui me questionar, Senhor, nesses 17 anos da minha vida, o que eu fiz? E eu fui analisar e Deus quebrantou o meu coração. E eu então pude dizer, agora não é pelo que o meu pai me ensinou, pelo que minha mãe me cobrou, mas agora é pelo meu Deus. Como disse hoje pela manhã da mulher samaritana que falou aos homens, e depois disseram, já agora não é pelo que você disse, mas é pelo que nós ouvimos, porque nós cremos. O milagre de Deus foi feito na minha vida e transformou a minha história. Irmãos, eu conheço homens que eram drogados, viciados, traficantes e foram alcançados pela misericórdia de Deus. Conheci um homem que se tornou pastor da Igreja Batista. Ele contou que uma vez drogado, no fundo do poço, ele sentou-se na calçada, na rua, e ele então orou, mesmo não sendo crente, disse, Senhor, ó Deus, se o Senhor existe, manda um sinal para mim, se o Senhor tem qualquer importância para mim, porque eu já sei que eu não valho nada. Mas se o Senhor existe, manda um sinal para mim, porque hoje eu vou me matar. E aquilo então, como para os outros pode ser uma coincidência, mas ele acabou de fazer uma oração, e alguém que recebeu um folheto deve ter embolado e jogado fora, e aquele homem de cabeça baixa vê chegar embaixo dos seus olhos esse papel que veio rolando com o vento, e ele abre aquele papel e é um folheto. Ele lê e disse, o Senhor me deu um sinal de que eu valho alguma coisa. E ele se levantou, procurou uma igreja, se converteu, e quando eu conheci ele era pastor da Igreja Batista. Um milagre foi feito da sua vida. Eu conheci uma mulher que ela era presidente da Sinodal de Safes, lá na Bahia, e ela deu o seu depoimento na igreja, dizendo para as irmãs como era a sua vida. Ela era uma vendedora, que saía trabalhando de várias cidades, e ela disse, em cada cidade ela ficava com um homem diferente, tinha uma vida promíscua, suja, bebia, se drogava, mas um dia então Deus entrou na vida dela, e transformou a vida dela. Ela conta que 4 meses depois de convertida, um homem da igreja se interessou por ela, quis namorar, ela disse, eu não namoro. E ela contou a vida pregressa dela para o seu futuro namorado e disse, eu não vou ficar com nenhum homem para eu encostar em um homem, porque eu sei o que eu posso fazer, porque eu conheço o meu estado. Se você quer então namorar comigo, me conheça e a gente se casa. E depois, 4 meses depois, eles estavam casados, ela estava livre, contando a sua história e contando o milagre que Deus fez na vida dela.
O maior milagre que Deus tem para você é tirar você do mundo de morte e trazer você para o mundo de vida. É salvar a tua alma. Mas Ele então, tendo misericórdia e amor por ti, Ele te deu vida. Pela graça sois salvos. Mas, meus irmãos, analisando esses dois aspectos desse texto, primeiro de como éramos, o que Deus fez por nós. Nós chegamos aos versículos 8 a 10 que diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto, ou seja, a fé não vem de vós, é dom de Deus. Não é de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nós vimos aqui, meus irmãos, o preço da salvação, a graça. Mas quando você observa a graça, alguém vai dizer: a tua salvação foi de graça, é verdade? É ou não é? Vocês estão com medo, né? É de graça. A salvação é de graça ou não é? Isso, vocês estão com medo, gente? Fala, é. A salvação é de graça? É. A tua salvação para você é de graça. Ela não te custa nada. O mover de uma mão não te custa nada. Você não tem que pagar preço de nada. Você não tem que pagar penitência. A tua salvação é de graça. E se alguém disser que você tem que fazer uma campanha para receber algo de Deus, não acredite, porque Deus não recebe nada para fazer nada. Você tem que confiar em Cristo e Ele vai te abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo, porque as bênçãos que você recebe de Deus é também de graça. Não se paga pela salvação, porque ela é de graça. Não se paga por bênçãos, porque ela é de graça. O salmista do Salmo 116 diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Ele revela, sabe o quê? A grande dificuldade que nós temos de receber coisas de graça. Porque quando você está de uma situação difícil e alguém vai lá e te dá alguma coisa, você já pensa: o que eu vou dar para ele? Não é assim? Esse é o nosso relacionamento, a gente quer devolver, mas em relação a Deus, não. Deus não recebe nada por aquilo que Ele deu, foi de graça. A misericórdia é dar a alguém o que Ele não pode devolver. Mas a salvação, ela é de graça? Não. A salvação não é de graça. A salvação não é de graça para Deus. Porque para Deus te salvar, Ele deu o bem mais precioso. Deus, para te salvar, Ele investiu o que Ele tinha de mais precioso, o seu próprio filho, o seu único filho. Alguém daria o seu filho por outra pessoa? Com certeza não. Você quer ver o valor do teu filho para você? Deixa alguém sequestrar o seu filho. Os teus bens montam lá em 500 mil reais. E aí o bandido vai lá e manda um pedido: ó, eu quero 200 mil reais. Você, para conseguir, você pega os teus bens que valem 500 mil, você entrega por 200, porque você quer o teu filho de volta, não é? Pois é. Deus sendo dono do universo, Deus sendo o criador de todas as coisas e dono de toda a riqueza, dono de tudo que existe, Ele deu o Filho dEle, que Ele com certeza trocaria por tudo isso que existe, e ainda, com certeza o Filho valeria mais. Ele pegou esse Filho e deu por você. Quando alguém disser para você que você não vale nada, não dê ouvidos, porque você vale o preço do Filho de Deus. O próprio Deus encarnado por você, Fernando, você vale o Filho de Deus. O próprio Deus encarnado morreu por você, Anak, então você tem valor, e o valor não está em você, está naquele que deu a vida por você. Então, meus irmãos, qual é o preço da salvação? Pela graça sois salvos. Mas como é que nós recebemos isso? Mediante a fé. Você não é salvo pela quantidade de fé que você tem. Você é salvo pela graça de Deus. Mas Deus te dá fé para que você entenda com o coração que Cristo deu a vida por você e você diz: eu creio. Esse crer vem da onde?
Vem da fé. A fé vem de onde? Vem de Deus. É Deus movendo o teu coração para que você receba o presente que Ele está dando de graça. Por isso que o texto diz, isso não vem de você, isso vem de Deus, é presente, é dom de Deus. O que a gente cobra pelo presente que a gente dá, hein? A gente cobra alguma coisa, Rodrigo? Pois Deus deu o presente que é a salvação, é dom de Deus. A fé é dom, a salvação é um dom, é um presente. E se Ele deu como presente, você não vai pagar por isso. Mas aí alguém poderia dizer, então eu vou precisar fazer boas obras. O texto diz, não de obras para que ninguém se glorie. Porque alguém poderia chegar diante de Deus e dizer, Senhor, mas eu fui um homem muito especial, eu preguei o Evangelho, eu fazia trabalho de evangelização constantemente, eu ia no hospital visitar enfermos, Senhor, eu ia na casa das viúvas e dos órfãos levar doações. É como o Espiritismo defende, que a pessoa vai fazer tantas boas obras, que ela vai ficar com o seu espírito iluminado, como Jesus foi. Para ele, Jesus é apenas um exemplo. O que nós estamos vendo aqui, claramente o texto está dizendo, não de obras, para ninguém se glorie. Por quê? Porque as boas obras que você tem que fazer, Deus de antemão preparou para que você andasse nelas. Crente tem que fazer boas obras. Não para conquistar a salvação, mas porque foi conquistado para a salvação. Não para ter algo de Deus, mas porque já teve de Deus o bem mais precioso, a maior das bênçãos. Meus irmãos, qual o estado que você está? Se você analisar aí o que acontece, quando perde uma pessoa muito querida, e aí então está lá sendo velada, e a mãe chora, o pai chora, os parentes choram, mas aí passa 1 hora, 2 horas, 3 horas, aí já começa, vamos então ter que enterrar. Por quê? A putrefação vai chegando, e precisa enterrar, e a gente sabe que depois a situação vai ficar pior. Então o que nós analisamos aqui, o que o texto está dizendo é que nós estávamos mortos, não doentes, não enfermos, mortos espiritualmente, como muitas pessoas ainda estão. Portanto, meu irmão, minha irmã, você que entrou aqui nesta noite, esta palavra é para você, assim como ela, em primeiro lugar, ela veio para mim. Paulo, analisando a sua própria vida, diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele diz, graças a Deus por Cristo Jesus. Porque não importa se o teu estado seja como daquela menina que acabou de morrer, ou do jovem que estava sendo levado para o enterro, ou de Lázaro que estava podre. A misericórdia de Deus atua na tua vida e te dá vida, e te levanta do caixão, e põe você para estar à frente do povo de Deus, junto com o povo de Deus, na caminhada com o povo de Deus, porque não existe estado que não possa ser mudado por aquele que pode ressuscitar a tua alma. Ele, por sua misericórdia, nos deu vida. E tendo nos dado vida, deve mudar o nosso coração, devemos entregar-nos totalmente a Ele, porque Ele fez por nós o que nós nunca teríamos condições de fazer. Meus irmãos, eu convido você a refletir no teu estado, no estado da tua alma, porque nós vamos nos deixando levar pelas aparências, nós vamos nos deixando levar por pequenos pecados, a gente acha, não tem problema. Quantos jovens não conseguem passar uma semana sem olhar sites proibidos da internet? Ninguém viu, mas o Senhor está vendo. Quantas pessoas precisam de ver filmes pornográficos, homens que são viciados? Deus viu, Deus conhece o estado da tua alma. E Jesus Cristo morreu para que nós pudéssemos ter vida. Não despreze a vida que Ele te deu. Amém?